Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista. Neste vídeo vamos falar sobre ossificação do pênis, calcificação do pênis, né? Melhor falando. E nodulações, caroço no pênis, né? Se você sentir uma coisa endurecida começando a aparecer no seu pênis, quais são as medidas que você deve tomar, o que pode ser isso. Então, é um vídeo relevante, tá? Pouca gente sabe que o pênis pode calcificar, né? Então, ossificar não é um percentual tão grande, mas não é nada de raridade, tá? Aqui no consultório eu sou dedicado a tratar doenças do pênis, né? Disfunção erétil, doença de Peyronie, curvaturas, deformidades penianas. Eu recebo muita gente do Brasil todo e ultimamente eu tenho visto realmente cada vez mais pacientes com problema, né? Com doença de Peyronie e com ossificação do pênis, calcificação do pênis, de extensão variada, às vezes umas calcificações bem grandes, tá? Então vamos lá. É um conteúdo que é gratuito, eu só peço para relevante, eu só peço para vocês 3 coisas: curtam o vídeo, comentem se vocês tiverem dúvidas ou gostar do vídeo, comentem, isso estimula a gente a produzir mais conteúdo, e se inscreve no canal. Se inscreve no canal, toca no sininho, a gente produz muito conteúdo sobre saúde e performance masculina, conteúdo relevante que a gente tenta traduzir aqui numa linguagem muito boa para você entender e prevenir, né? Que é o principal. E se por algum acaso aparecer alguma coisa em você ou em algum conhecido, você já sabe as medidas que tem que tomar, ou como procurar, ou qual especialista se direcionar, tá bom? Que é o andrologista, que é o urologista que se dedica a esse tipo de doença, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o vídeo. Quantos por cento dos homens pode ter essa ossificação do pênis, né? Vamos lá. Essa ossificação ocorre geralmente em quem tem a doença de Peyronie. E na população geral masculina, 9% dos homens pode ter esse tipo, né? Principalmente a partir dos 40 anos. Pode desenvolver doença de Peyronie, que tem a nodulação no pênis, que pode doer no começo, que pode entortar o pênis, afinar o pênis e diminuir o tamanho do pênis, tá? Desses pacientes, desses 9% que podem evoluir com doença de Peyronie, 1/3, esse nódulo, essa placa que o homem pode sentir no pênis, calcifica, né? E às vezes essa calcificação é tão grande que faz uma carapaça no pênis, forma como se fosse um ossinho mesmo, né? E isso depende de várias coisas, né, para desenvolver. Antes se achava que a ossificação do pênis, a calcificação, se dava só depois, muito tardiamente, né? Depois de 1 ano de doença de Peyronie, 2 anos de doença de Peyronie. Hoje, quem atende isso diariamente, quem lida com esse tipo de doença do pênis, a gente vê que precocemente pode acontecer esse tipo de calcificação, né? Então, pacientes com 1 mês e meio que começou a sentir um caroço no pênis, 1 mês e meio já vem, quando a gente vai examinar, quando a gente vai fazer um exame mais específico, já está lá a calcificação. Então, isso depende muito da predisposição genética de cada um, né? Depende muito da predisposição genética de cada um. E como é que você pode identificar esse problema, né? Primeiro, qualquer nódulo, qualquer caroço no seu pênis que você sentir, né? E se esse caroço promove uma curvatura, uma deformidade no seu pênis, deve ser, muito provável que seja doença de Peyronie. Não tem muita outra coisa para ser. Câncer de pênis, geralmente, não é um caroço interno, é uma ferida que dá no pênis, né? Essa ferida crônica, né? Geralmente causada por má higiene, quem não arregaça aquela pelinha do pênis para lavar direito, ou quem tem HPV, né? Aí geralmente tem o câncer peniano, né? Mas
essa ossificação do pênis não é câncer, é a doença de Peyronie em determinadas pessoas, né? Como eu falei, 30% dos que têm essa patologia, essa doença, tá bom? E o que é que você deve fazer? Você deve procurar um especialista, um urologista, andrologista dedicado. A gente, no exame físico, quando o paciente vem aqui, eu deito ele para examinar, quando eu palpo a placa, eu já sinto, já sei quando é uma placa calcificada e quando é uma placa não calcificada, tá? E já sei também a extensão dessa placa. A gente já tem esse feeling, esse tato, né? Essa experiência. Mas, de toda forma, é bom fazer um exame específico, que é o ultrassom Doppler peniano com fármaco-ereção. Pode ser um ultrassom simples também, mas o melhor é o ultrassom Doppler peniano com fármaco-ereção, porque aí a gente já vê o grau de curvatura, o quanto essa placa está prejudicando a estrutura do pênis, tá bom? E tem vários graus, tem calcificação grau 1, grau 2, grau 3, dependendo do tamanho dessa calcificação. E o grande problema que eu venho falar para vocês aqui é que, como eu recebo pacientes do Brasil todo, esses pacientes às vezes já vêm com ultrassom. E a gente tem um grande problema com esses laudos do ultrassom. Por quê? Porque os laudos geralmente vêm um pouco equivocados. Porque eles colocam que a placa de Peyronie mede, por exemplo, 0,5 centímetros. E essa medida só é a medida da parte ossificada. E, na verdade, essa parte ossificada é a ponta do iceberg, tá? É só a ponta do iceberg. Porque você tem a parte ossificada e nesse nódulo, nesse caroço que tem no pênis, tem muita fibrose. Então, a placa não é de meio centímetro. A placa, às vezes, é de 2,5 centímetros, 3 centímetros, tá? A extensão é muito maior. Se a calcificação for de 1 centímetro, pode ter certeza que a placa, a fibrose é bem maior que isso, tá bom? Então muita gente vem dizendo que, não, mas a doença de Peyronie está aqui, ó, a placa é de 0,3 centímetros. Não é bem assim. Então a maioria dos laudos vem com esse problema e esse é mais um alerta para você que realmente o ideal é procurar centros de alto volume nesse tipo de doença para poder ter um esclarecimento exato da extensão do problema e das opções de tratamento também para esse tipo de ossificação. O melhor sempre é prevenir. Se você quiser prevenir isso aí, o ideal é cuidar do seu pênis o máximo possível. Eu tenho vídeos aqui falando 10 cuidados que você deve ter no seu pênis. Tenho vídeos falando sobre prevenção da doença de Peyronie, que eu posso deixar na descrição desse vídeo, ou vídeo sugerido depois, ou então você digita aí e depois digita 10 cuidados com o pênis e digita Dr. Marco Túlio, prevenção de doença de Peyronie, Dr. Marco Túlio, que você vai ver para evitar que isso aconteça. Porque essa calcificação do pênis geralmente está associada com pior resultado no tratamento não cirúrgico, né? Se uma placa de Peyronie é calcificada e tem uma calcificação grande, provavelmente e promove uma deformidade grande no pênis que está te atrapalhando, provavelmente a solução seria cirurgia. E a cirurgia tem que ser muito bem feita, com materiais especiais para isso, para quebrar essa placa e restaurar tamanho e calibre do pênis, tá? Então é uma cirurgia que exige um pouco mais também de experiência com esse tipo de problema para não machucar os nervos, os vasos do paciente, não tirar a sensibilidade e coisas que realmente pode acontecer, porque às vezes essa ossificação gruda muito nos nervos e nos vasos do pênis, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. O pênis, ele pode ter esse tipo de problema, não é raro, também não é muito frequente. A predisposição genética é uma das principais chaves porque um dos
uma parte dos pacientes, na verdade a maioria dos pacientes, 70% dos pacientes que têm problema de doença de Peyronie não calcifica e 30% calcifica. Por que alguns calcificam precocemente, como alguns pacientes jovens que vieram aqui nesses últimos dias têm apresentado isso, né? Então, a genética realmente é uma das principais respostas para isso. E a gente sabe que doença de Peyronie está relacionado também com fatores genéticos. Claro também que estilo de vida, tudo que baixa ali a oxigenação do pênis predispõe a esse problema de doença de Peyronie, tá bom? Então é um vídeo que tem várias curiosidades. Muita gente não sabia que o pênis pode calcificar. E em alguns casos, em casos mais severos, até pode criar uma carapaça mesmo, como se fosse um ossinho, realmente, tá? E você deve identificar o mais rápido possível, procurar um centro dedicado, começar seu tratamento, ter suas orientações, descartar qualquer outro problema que possa existir, tentar evitar a progressão dessa doença. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo mais curto, informativo. Deixa o like, comentário, se inscreve no canal, toca no sininho e assiste os outros para você prevenir de ter esses problemas. Um abraço, até os próximos vídeos.